Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre revelação e escritura, a questão da tradição da igreja. E estamos no nosso 11º encontro. Nós devemos ter consciência da importância dessa tradição. Para isso, nós vamos ver, no dia de hoje, a tradição em São Paulo. Paulo cita algumas passagens da tradição. Em outros lugares, encontramos em suas epístolas, sem, contudo, as especificar de todo. Paulo as insere no contexto de seu escrito. Na verdade, não sem grande empenho e bastante inteligente, com lucidez, delimitando as tradições com suas próprias palavras, tornando evidente que ele não atribui ao aspecto tradicional de tais formas ou de tais fórmulas o mesmo peso que tem a fórmula de fé que lemos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo de 3 a 5. Quando São Paulo, então, afirma: por primeiro eu lhes transmiti aquilo que eu mesmo recebi, isto é, Cristo morreu por nossos pecados, conforme a Escritura. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Apareceu a Pedro e depois aos 12. Em seguida apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maioria deles ainda vive e alguns já morreram. Então nós vemos aqui que Paulo fala que ele transmitiu o que recebeu, é a tradição. Ele transmite a tradição, ele recebe por tradição e depois transmite essa tradição. Ao assim proceder, Paulo não nega certamente a tais fórmulas o caráter obrigante. Todavia, devemos concluir que, no pensamento e na pregação de São Paulo, as fórmulas dele, conhecidas como reflexos da tradição, não têm todas o mesmo valor. São de particular interesse algumas passagens em que o apóstolo faz apelo às palavras do Senhor. Às vezes, ele assim procede, sem nem mesmo nos advertir de que se está referindo à palavra do Senhor, como em Gálatas, capítulo 5, versículo 14, Romanos, capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículo de 8 a 10, 2 Coríntios, no capítulo 1, a 17 a 19. Podemos ver um exemplo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, onde São Paulo nos diz: pois toda lei encontra sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Em outros tópicos, toma ensejo para isto no mandamento do Senhor, que ordena aos casados que se mantenham fiéis uns aos outros, com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, como também no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 11. De maneira bem clara, aproveita-se da ocasião para fazer uma advertência
Isto mando eu, não o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Tal distinção bem mostra que Paulo tem em vista a diferença de autoridade dele e de Cristo, mesmo quando ele adianta uma ordem de caráter obrigatório. Neste momento em que Paulo escreve, a palavra do Senhor paira acima do apóstolo e da comunidade. É uma palavra legitimamente presente e atuante, embora tenha sido ouvida no momento já passado. Por detrás daquilo que o apóstolo prega ou ordena, se assim podemos dizer, vê ele sempre o Senhor. É a referência frontal, central, é sempre a realidade do Senhor e tudo aquilo que se aprendeu com o Senhor através da comunidade. Quer aduza uma palavra do Senhor conhecida por nós mediante o Evangelho, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, que está contida em Lucas capítulo 10, versículo 7. Quer se refira a uma palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, de que não temos conhecimento. Paulo cita, atribui essa palavra ao Senhor, mas nós não temos conhecimento. O mesmo valor é atribuído àquele que morreu e àquele que ainda está vivo e aparecerá na parousia. Num caso e no outro, é sempre o Senhor que fala à comunidade por meio do apóstolo. Em sua retroreferência ao Senhor Jesus, Paulo terá tido em vista o Jesus histórico ou Jesus ressuscitado. Eis uma questão que não pode ser respondida de modo alternativo. Ao contrário, somos inclinados a procurar-lhe uma resposta, considerando o conjunto do capítulo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Neste caso, Paulo descreve a tradição da Santa Ceia como recebida do Senhor. É o versículo 23 do capítulo 11. E como tal, ele a transmite aos coríntios. Provavelmente, Paulo leva aqui em consideração a mediação existente entre a incorporação dos homens a Cristo e o Jesus histórico, enquanto autor último desta parádoxe. Temos que lembrar que essa incorporação a Cristo, para Paulo, é realizada no batismo. Sob o ponto de vista histórico, situa-se ele numa cadeia de tradições que recebe e admite. Todavia, não concebe ele sua atividade própria, como uma tradição mecânica, para a qual só tivesse importância a linha horizontal histórica, vai passando pela frente. Ao contrário, sua atividade é um querigma, uma pregação legitimada, precisamente pelo Senhor, em sua atuação presente, e legitimada exatamente pelo Senhor presente, que não é apenas a origem primeira, mas também o sujeito permanente e o conteúdo essencial da pregação apostólica. Então, aquilo que foi dito no passado repercute no presente, mas a perspectiva do presente é toda ela também perpassada pelo Senhor, que dá sustentação a esse momento presente da comunidade. Somente quando se considera essa presença vertical de vários elementos componentes é que se alcança uma ideia completa das premissas que estão na base das coisas que Paulo prega e transmite. A ênfase maior incide sobre a atuação presente do Senhor. O Senhor
igualmente presente. Então, a realidade não é uma realidade do passado, mas é uma realidade que ele está realmente presente. Não é uma realidade atual. Isto se ponderarmos que Paulo acentua sempre a correspondência existente entre a atuação de Cristo mediante sua palavra e a fé possuída pelos ouvintes. Cristo fala mediante Paulo. Por meio dele, Cristo atua poderosamente entre os coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E os tessalonicenses não receberam a pregação da palavra divina como se fosse pregação de palavras humanas. Muito ao contrário, aceitaram a palavra como ela realmente é, a saber, palavra de Deus, que neste determinado momento se acha em ação entre os fiéis, está agindo presentemente entre os fiéis. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Com efeito, a fé nasce do ouvir. A expressão do carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Fides ex audito. A fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvido. O ouvir, porém, se processa através da palavra de Cristo, da palavra que é o próprio Cristo, e que Jesus faz ressoar por mediação por meio do apóstolo. Paulo tem consciência de ser o enviado no lugar de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Essa consciência que ele tomou, e foi uma experiência tão fundamental na vida de Paulo, quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. Este relacionamento com Cristo, da intimidade com Cristo de Paulo, faz com que Paulo tenha essa base de toda a pregação apostólica, que não repousa sobre uma dependência carnal histórica, residiante no testemunho de fé, feito por Paulo, que recebeu do próprio Cristo, de maneira imediata, quer a sua missão, quer o seu evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Que a pregação do apóstolo, a qual se nutre do nexo com Cristo pela fé, por mediação da fé, através da fé, desperte nos ouvintes um verdadeiro e lógico protesto de fé em Cristo. Eis algo que não depende nem do apóstolo, nem dos ouvintes, mas de Cristo. Nem estes seriam capazes de rasgar o véu que encobre o coração dos homens. Somente a conversão do Senhor, a conversão ao Senhor. Essa conversão ao Senhor, que é Espírito, é que rompe esse véu, fazendo eclodir, aparecer, manifestar a plena e justificante fé em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O que o apóstolo diz aqui a respeito dos israelitas e de Moisés pode bem ser aplicado à primitiva intenção de Paulo, no tocante à aceitação da fé e à compreensão da pregação apostólica. Paulo é apóstolo, e na pregação de Paulo, na experiência de fé de Paulo, na experiência de contato com Jesus, faz dele ser também aquele que transmite uma tradição a partir da própria pregação dele, a própria vida de fé de Paulo. Jesus age na pregação de Paulo.
Descrever a origem da parádosis apostólica, da pregação apostólica e todo o processo da tradição, como evento ocorrido no Espírito Santo, é algo que pertence ao campo das consequências resultantes do pensamento paulino. Ele diz: poderíamos, enfim, resumir o conteúdo da pregação do apóstolo Paulo nas seguintes palavras: Ho Kyrios Christos, o Senhor Cristo, né? Que foi entregue a si mesmo ao apóstolo pelo Espírito Santo. A atitude de Paulo, em face das tradições anteriores, quer do anúncio, quer da sua pregação, né, do aspecto da transmissão da realidade, da moral, né, cristã, não pode ser esboçada sem que antes nos refiramos, pelo menos em termos gerais, à doutrina teológica que abrange sua função e seus poderes, sua missão e pregação. Toda a tradição, devemos ter isso claro, é um fenômeno teológico. A posição tomada em face da fé recebida. Então, eu recebi essa fé e tomo uma posição diante dessa fé que eu recebi. Esse anúncio, esse conteúdo de fé, essa realidade transmitida pelo apóstolo, né? Essa tradição que importa num testemunho de fé, atesta e mostra a própria fé, possuída por alguém que acentua sua posição pessoal e teológica no âmbito da fé. Então já é uma fé refletida, é uma fé dada, uma fé experienciada, mas é também uma fé refletida. Descrever as múltiplas nuances teológicas de um autor, em meio à variada corrente de tradições, implicaria no esforço de pesquisar o problema dos outros autores do Novo Testamento em idêntica situação, face ao conceito que tenham da própria tradição. Se tentássemos fazê-lo, teríamos de discorrer sobre o que, na propedêutica científica do Novo Testamento, haveríamos de apresentar como sendo as peculiaridades teológicas de cada autor. Depois disto, poderemos esclarecer detalhadamente o problema das dependências literárias e do uso feito por este ou aquele autor das tradições orais. É evidente que não podemos aqui entregar-nos a semelhante tarefa, contudo, algumas observações nós podemos fazer e poderíamos, então, cobrir esse vazio que se impõe neste particular tema. Ora, então aqui nós passamos depois, vamos ver em Marcos. Cada evangelista tem o seu aspecto, a sua dimensão da tradição refletida, fé dada, fé refletida, e nessa fé refletida ele nos transmite através do seu evangelho. Por exemplo, só um exemplo, depois nós vamos ver. Para Mateus, Jesus é o novo Moisés. Dentro dessa constituição do seu evangelho, ele tem 5 discursos, comparando com os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, a Nova Torá. 5 discursos. Também a referência da matança de Herodes com a referência da matança de Faraó, dos meninos. Então, Jesus é colocado, então, como esse novo Moisés. Então, aqui nós vemos essa constituição, essa forma, esse tecido refletido teológico da tradição, que depois, né, o material é usado dentro de uma perspectiva teológica. Aí nós vamos ver em Marcos, depois
Lucas, Mateus, etc. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.